Getsemane e vão orar. A Bíblia diz que Jesus Cristo se afasta deles. E quando Jesus Cristo coloca os seus joelhos no chão para adorar, a Bíblia diz que ele sentiu uma amargura na alma tão profunda, que o livro de Lucas diz que o teu suor se transformavam em gotas de sangue. Jesus Cristo, queridos, por ser Deus, estava sofrendo por antecipação, porque ele sabia o que esperava por ele, porque ele sabia do sofrimento que ele iria passar. E por um momento, por também ser carne como nós, a Bíblia diz que ele olha para o alto e diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, tira de mim este sofrimento. Mas aí ele se lembra da irmã Amélia, do irmão Daniel, dos irmãos que deixaram o conforto do seu lar e vieram para cá, do irmão Jefferson, Bruno, pastor João. Jesus Cristo se lembra de você, porque ele sabia que se ele não sofresse no teu lugar, você não estaria aqui hoje. Jesus Cristo, por ser Deus, ele conseguia ver a cruz, mas além da cruz ele via eu e você. Ele sabia que você não suportaria tamanha dor. Ele sabia que você não aguentaria tanto sofrimento. Por isso que quando ele pede para Deus tirar dele aquela dor, ao mesmo tempo ele diz: Pai, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Palavra cantarramanagaçuga. A Bíblia diz que ele desce. E quando chega lá embaixo, a Bíblia diz que estão esperando Jesus. Maravilhoso Deus eterno, Pai, aleluia. E levam Jesus preso. E toda a história que a Bíblia nos relata, que me deixa mais alegre, mais feliz. E uma das frases que ele disse, ele olhou para os soldados e disse: Filho, eu estava no templo ensinando todos os dias. Em outras palavras, ele disse: olha, não precisava vir me buscar aqui. Não precisava vir me pegar aqui como um bandido, como um ladrão. Você podia ter me esperado no templo. A Bíblia diz que pegam Jesus Cristo e levam ele, aleluia, até a casa de Caifás, o sumo sacerdote. A Bíblia diz que naquele lugar, queridos, eles tentaram de todas as formas ter argumentos, de todas as formas arrancar alguma coisa que condenasse a Jesus, que justificasse a sua crucificação ou a sua morte. Mas como condenar um homem? Me diz como condenar um homem que só fazia o bem? Como condenar um homem que onde o único intuito era salvar vidas, era curar o enfermo, era libertar o cativo, era tirar os meninos da droga? Como condenar um homem como ele? E a Bíblia diz que nada encontraram para condenar. Aleluia. Como condenar um homem que quando estendia sua mão o milagre acontecia? Como condenar um homem que se preocupou em não deixar uma multidão ir embora com fome? Como condenar um homem que não havia pecado?
Um homem que não havia erro. Um homem que não havia engano. Um homem que não mentia. Um homem manso. Como condenar? A Bíblia diz que colocam Jesus numa prisão. E ao amanhecer, a Bíblia diz que levaram ele até Pilatos. Pilatos olha para aquele homem e também não acha culpa. Pega Jesus, manda para Herodes. Herodes é o único que pode condená-lo. Quando Jesus Cristo fica na frente de Herodes, Herodes diz: Eu não tenho parte disso, não, leva ele de volta. A Bíblia diz que pegam Jesus Cristo e levam de volta. E é aqui, no retorno de Jesus Cristo, é que começa o seu maior sofrimento. Diga para o teu irmão: é agora que nós vamos sentir na alma o sofrimento que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Eu quero que os irmãos me perdoem se eu chorar, porque todas as vezes que eu tento imaginar o sofrimento de Jesus, todas as vezes que eu tento imaginar o que Ele passou, isso mexe com o meu coração, isso fere a minha alma. Porque muitas das vezes nós não reconhecemos o que Ele passou por nós. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo volta para Pilatos, para acalmar o povo, a Bíblia diz que Pilatos pega Jesus e diz que: olha, dá uma surra nele, pendura ele lá, dá 40 chicotadas, que é a lei de Israel. O número máximo de chicotadas era 40. A Bíblia diz que levam Jesus, penduram ele num poste, com as duas mãos para o alto, enquanto um capataz preparava um chicote, que segundo a lei judaica tinha 7 pontas. E nas 7 pontas continham pedaços de ossos. E quando ele preparava aquele chicote, uma multidão estava ali para acompanhar o sofrimento do nosso mestre. O juiz então olha para o capataz e diz: pode dar a primeira. E o capataz levanta aquele chicote. E quando ele bate nas costas de Jesus, os ossos se empingam na sua pele. Só que a dor maior não é quando entra, mas quando ele puxa de volta, deixa a carne de Jesus toda dilacerada. E o juiz começa a contar: agora a segunda, a terceira, a quarta. Mas segundo a lei judaica, diz que aquilo era apenas um castigo. Que quando o juiz visse que Jesus ou o réu não aguentasse mais, ele tinha poder para dizer: chega. Mas eles fizeram questão de bater em Jesus as 40 vezes. 4 vezes 7 dá 280 perfurações do corpo de Jesus Cristo. A sua pele toda dilacerada. Jesus Cristo sem força. Eu vejo então aquelas pessoas dizendo: Jesus, você tem poder, sai daí! Eita Deus, aleluia. Jesus, você tem poder para chamar os anjos. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus não abria a boca. A Bíblia diz que Jesus não falava nada. Só gemia. Porque o profeta messiânico